Olá, programadores JavaScript. Nesta aula, vamos estudar a API DOM. DOM significa Document Object Model. E segundo a definição da W3C, o DOM é uma interface independente de plataforma e linguagem que permite aos programas e scripts acessar e atualizar dinamicamente a estrutura, o conteúdo e a estilização de documentos, sejam eles HTML, XML ou qualquer outro documento. A primeira versão do DOM, também conhecido como DOM nível 1, foi lançada em 1998 pela World Wide Web Consortium, ou seja, W3C. Em 2000, foi lançada a segunda versão do DOM, também conhecida como DOM nível 2. E em 2004 foi lançado a terceira versão e a última versão, conhecida como DOM nível 3. Atualmente, nós temos três subconjuntos de DOM, ou de APIs DOM. Nós temos a DOM Core API, nós temos a DOM HTML API e nós temos a DOM XML API. Neste curso, nós vamos estudar a API DOM Core e a DOM HTML. A DOM Core é uma API neutra quanto a linguagens e modelos que você pode implementar em qualquer linguagem de programação. Não precisa ser só em JavaScript. Você pode utilizar isso em Java, em C, em qualquer outra linguagem. Tá? E para qualquer modelo baseado em XML. Então, na linguagem Java, por exemplo, nós temos uma biblioteca chamada DOM, exatamente para manipular XML, que é baseada exatamente nessa API concebida pela W3C. Então, essa API DOM Core, ela é literalmente o núcleo do DOM. Ela é o kernel do DOM. Ela fornece toda a funcionalidade que a gente vai precisar para modificar, remover ou criar novos conteúdos nas nossas páginas web. Enquanto a DOM Core API é uma API genérica que atende a qualquer tipo de documento aí baseado em XML e HTML, a API DOM HTML ela é uma API voltada para documentos HTML. Ela tem uma visão orientada a objetos, né? Objetos HTML. Então, cada elemento HTML eu tenho o seu equivalente na minha API DOM HTML. Trabalhar com a API DOM HTML é muito semelhante em trabalhar com a API BOM que nós vimos nas aulas passadas. A diferença é que a API BOM que nós vimos, a API BOM, que significa Browser Object Model, ela é uma implementação de cada um dos navegadores. Cada navegador implementa do seu jeito. E a API DOM HTML, ela é uma API especificada pela W3C. Ou seja, é uma tentativa aqui de padronizar, né, o acesso aos elementos HTML da mesma forma para todos os browsers. Vale ressalvar aqui que a nossa API DOM Core, né, a nossa Core API, é a API mais genérica. E a nossa API DOM HTML ela foi feita baseada aqui, foi feita em cima dessa API Core. Né? Então, tudo que nós podemos fazer com a API DOM HTML, nós também conseguimos fazer com a API Core. Tá? E é exatamente isso que nós vamos ver nessa aula. Na W3 Schools, nós temos aqui algumas referências à API DOM. Então, a primeira coisa que a gente começa a estudar quando a gente está sendo apresentado a API DOM, né, principalmente aqui a API DOM HTML, é ao nosso documento HTML. Então, todos os elementos do nosso documento a gente consegue acessar através dessa API. Tá? E a gente costuma apresentar os elementos nesse formato aqui de árvore, uma árvore genealógica, onde nós temos aqui os pais, os filhos, né, os elementos irmãos,
os elementos aqui ascendentes, descendentes e assim por diante. Esses conceitos que eu estou falando aqui são conceitos que a gente vai utilizar muito na API Core. Nós temos aqui uma outra referência também da W3 Schools, né, que mostram aqui alguns dos elementos, né, dos objetos que nós temos nessa API, na API DOM. Então, eu tenho o elemento document, que é o elemento que nós vamos utilizar nas duas APIs, na Core e na API HTML, né? E nós temos aqui vários elementos, vários objetos, né? Na verdade, isso aqui são interfaces dos objetos. Para cada um dos elementos HTML, eu vou ter uma interface equivalente aqui, com os seus respectivos atributos e funções, né, para serem acessados a partir da API HTML, da API DOM HTML. Por quê? Lembrem-se que a API DOM HTML é uma API específica para trabalhar com documentos HTML. Então, eu vou ter uma série de recursos para facilitar a minha vida na hora de acessar um atributo ou definir um atributo HTML. Tá? E nós temos também alguns elementos que são específicos, né? Aliás, específicos não, alguns elementos que são genéricos para qualquer tipo de documento. Então, eu tenho o objeto que a gente chama de elemento, eu tenho o atributo. Então, elemento, nó, atributo são objetos que a gente vai encontrar, seja num documento XML ou um documento HTML. Ainda aqui na W3 Schools, nós temos uma referência aqui a vários exemplos de utilização da API DOM. Né? Então, temos aqui exemplos trabalhando com o objeto document, exemplos trabalhando com as âncoras, né, que são links ali no nosso documento, exemplos trabalhando aqui com botões, com formulários. Então, se vocês quiserem exemplos de como utilizar essas duas APIs, entrem aqui nessa página que vocês vão encontrar alguns exemplos muito práticos aí para vocês estarem aplicando nas suas páginas. Então, nessa aula, nós vamos nos preparar, né, para as duas próximas aulas, onde a gente vai estudar mais a fundo a API DOM HTML e a API Core. Tá? Então, nessa aula, vamos começar aí estudando um pouco mais, nos aprofundando em como localizar elementos em um documento HTML. Então, nós temos um documento HTML simples aqui, né? Vocês já conhecem aqui uma função que permite vocês localizarem um determinado elemento pelo ID. Então, document.getElement by ID retorna um elemento através do ID. Então, vou colocar aqui o TIT_ID, que é o ID desse elemento, né? E vou colocar isso aqui em uma variável. Se a gente apresentar esse elemento, vocês vão ver aqui que esse elemento é aqui, ó, um elemento HTML Hidden Element, que é um cabeçalho HTML. No caso aqui é um cabeçalho H2. Esse aqui é exatamente uma das interfaces da nossa API DOM HTML, que estende de uma outra interface da nossa Core API. Então, sempre que nós estivermos trabalhando aqui com a nossa DOM HTML, indiretamente eu também vou estar trabalhando com a minha Core API. Daqui a pouquinho vocês vão entender do que eu estou falando. Tá? Mas vejam aqui que esse elemento que nós acabamos de recuperar, né, tem aqui uma interface equivalente para ele, para os títulos H1 até o H6. E nós temos outras formas de recuperar os elementos em um documento. Então, essa forma aqui vocês já conheciam. Agora, nós também podemos recuperar um elemento pelo nome. Então, vamos ver aqui, essa tag aqui é exatamente essa tag aqui. Então, nós temos nessa tag H2 um ID, um nome e uma classe. Então, vamos recuperar ela pelo nome. Como é que a gente pode fazer isso? Título é igual a document
.getElement by name, ou getElements by name. Por que elements? Porque eu posso ter vários elementos com o mesmo nome. Agora, segundo aqui as determinações da W3C, eu não posso ter mais do que um elemento com o mesmo ID no documento. Então, quando eu executo essa função, ele me retorna somente um elemento. Agora, quando eu executo uma função para recuperar elementos pelo nome, pelo atributo name, então posso ter vários elementos com esse atributo, com esse mesmo nome definido. Então, por isso que eu coloquei getElements e não element, porque aqui eu vou retornar mais de um elemento. Então, vamos ver aqui o que ele vai retornar. Ele retornou aqui para a gente um objeto HTML collection. É uma coleção de elementos. É um array de elementos aqui. Tá? E se eu quiser recuperar o primeiro elemento desse array? Vou colocar aqui. Na posição 0, ele vai me retornar o primeiro elemento, que na verdade se trata aqui de um elemento de cabeçalho, hidden. Quais são as outras formas de se recuperar aqui o nosso elemento? Então, eu já sei pelo ID, pelo nome. Eu também tenho pelo nome da classe. Então, document.getElements by class name. Então, eu posso recuperar aqui os elementos que têm uma classe específica. Teach class. Acredito que é isso. Teach class. Então, aqui nós também vamos recuperar um conjunto, né, uma coleção de elementos. Está aí, ó. Por quê? Porque eu posso ter vários elementos com essa mesma classe, né, CSS aplicada. E nós temos ainda também como recuperar um elemento pelo nome da tag. Então, aqui nós queremos recuperar os elementos com a tag H2. Então, aqui nós vamos colocar document.getElements by tag name. Então, vou recuperar os elementos com a tag H2, que também vai me retornar uma coleção. Tenho vários elementos com essa tag H2. E por último, eu tenho aqui uma função que ela ainda não está implementada em todos os browsers. Então, por exemplo, no Internet Explorer, essa função ela ainda não está implementada. Mas no Firefox e em alguns outros browsers você vai ter essa função implementada. E é uma função muito útil e que é utilizada, assim, que seria muito utilizada se ela fosse cross-browser, né? Que é a função document.querySelector. Então, essa função, ela retorna aí para a gente o elemento que tenha um seletor CSS específico. Então, eu vou procurar aqui pelo ID. Então, como é que a gente marca um seletor para aplicar em um elemento que tem um determinado ID usando CSS? Cerquilha e nome do ID. Né? Como é que eu recuperaria um elemento LI dentro de uma UL? Então, UL e LI lá dentro. E se fosse uma tag A dentro de um P? Então, P, tag A. Né? Então, isso aqui são seletores que a gente utiliza no CSS para encontrar um determinado elemento. Né? Nós temos essa função querySelector, que retorna um único elemento. Está aí. E nós temos o querySelectorAll, que retorna vários elementos. Está aí, nodeList. Vejam que aqui agora ele retornou um nodeList, tá? Que já é um objeto da nossa Core API. Agora, essa função específica, que é uma função maravilhosa, ela não é cross-browser ainda, pessoal. Se vocês quiserem encontrar elementos no seu HTML
usando seletores, é melhor utilizar uma API como a jQuery, por exemplo. Agora, como é que nós fazemos para alterar aqui o valor de um elemento HTML? Né? Com os conhecimentos que a gente já tem, a gente já conheceu aqui o inner HTML, né, que é uma propriedade implementada em todos os browsers, mas não é uma especificação da W3C. Tá? Mas aqui nós podemos alterar o valor de um determinado elemento, o valor interno de um elemento. Então, eu estou pegando o elemento título, aqui o nosso título aqui do documento, eu vou colocar aqui outro texto. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, alterou o texto. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa API, né? DOM HTML e DOM Core. Imagine que a gente queira alterar o estilo, a cor desse nosso texto. Então, usando a API DOM HTML, eu consigo acessar os atributos desse meu elemento, né? Eu consigo acessar os atributos direto, sem precisar chamar funções, sem precisar chamar um método. Tá? Então, eu consigo aqui, usando o nosso operador de propriedade aqui, título, ponto, style, ponto, color, eu posso alterar a cor aqui do elemento direto aqui de uma maneira muito simples. Isso aqui é uma HTML DOM HTML API. Isso aqui é uma chamada a um elemento, a uma interface style aqui do nosso HTML API. Vamos ver o que acontece. Tá aí, alterou o estilo do texto que está aqui dentro. Né? Então, nós alteramos o texto e alteramos aqui usando a API HTML, né? Acessando aqui essa propriedade style e a propriedade color lá dentro. Como é que a gente poderia fazer essa mesma operação utilizando a Core API? Né? Então, aqui eu iria acessar título, ponto, set attribute, para alterar um atributo do meu título. Qual é o atributo que eu quero alterar? O atributo style. E eu quero colocar qual valor? Color 0000FF. Então, isso aqui eu estou utilizando a nossa DOM Core API. É a mesma operação, só que feita de uma maneira diferente. Então, tá aí, o resultado é exatamente o mesmo da execução da nossa, utilizando a nossa DOM HTML API. Tá? Então, essa maneira aqui de baixo é uma maneira que a gente pode utilizar para alterar qualquer atributo de qualquer tipo de documento num padrão XML. Essa maneira aqui de cima, ela só vai ser aplicada, primeiro, a um elemento do tipo aqui, vamos ver aqui, a um elemento do tipo HTML Hidden Element. Então, por que desse tipo? Porque só nessa interface é que nós temos esse atributo acessível dessa maneira, e através desse atributo eu consigo acessar esse outro atributo direto aqui, né, utilizando apenas ponto. Tá? Então, é uma API que simplifica o nosso trabalho no HTML, mas não é tão genérica assim. Vamos ver aqui mais um exemplo de utilização da DOM HTML API e da DOM Core API. Eu vou agora aqui recuperar essa primeira imagem aqui. Como é que a gente recupera uma imagem? Né? Então, document.getElements by tag name. Essa é uma alternativa. Qual a tag? IMG. E
E eu poderia aqui direto já recuperar a primeira imagem do meu array. E agora? Agora, se eu quiser, por exemplo, alterar um atributo da minha imagem utilizando a DOM-HTML API, eu simplesmente coloco o ponto e chamo a minha propriedade, img.border igual 6 pixels. Vamos ver o resultado aqui. Tá aí, colocou uma borda de 6 pixels na primeira imagem que ele encontrou. E se a gente quisesse fazer essa mesma operação utilizando a DOM Core API? img.setAttribute border 6 pixels. Vamos remover essa chamada aqui de baixo. E está aí, o mesmo resultado. Uma utilizando aqui a DOM HTML API e uma outra utilizando nossa API mais genérica, a DOM Core API. Tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai conhecer mais a fundo a nossa DOM HTML API e na outra, mais a fundo, a DOM Core API. Então, aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Vamos ver aqui. Ótimo. Até lá!